Últimas notícias do São Paulo. Vou te contar aqui um reforço do São Paulo para essa partida contra o Bragantino, -1 no departamento médico. E o Rafael Tolói, será que existe uma possibilidade dele jogar no São Paulo? Bora trazer aspas do jogador, confirmação do próprio jogador em relação a essa possibilidade. Um tabu que o São Paulo quer quebrar hoje nesta quarta-feira contra o Bragantino e trazer as últimas informações também da equipe adversária do Tricolor Paulista. Beleza? Bora lá! Já começando a falar sobre Lucas Ferreira está de volta. O Lucas Ferreira treinou normalmente na última terça-feira e aí ele foi com a delegação nesta quarta-feira para Bragança Paulista. O São Paulo pegou um ônibusinho dele lá da capital paulista, lá do CT da Barra Funda, que não fica na Barra Funda, mas agora é o Super CT, na verdade. O Super CT e de ônibus foi até Bragança Paulista. Então o Lucas Ferreira, que já tinha treinado normalmente, ele foi para esse jogo. E aí ele vira uma opção interessante para o técnico Hernan Crespo, né? Porque o Lucas Ferreira ele pode ser uma espécie de coringa nesse novo sistema do Crespo. O treinador tem adotado o sistema com 3 zagueiros, né? O famoso 3-5-2, já que tem 2 atacantes lá na frente, 3 meio-campistas e 2 alas. O Lucas Ferreira ele pode, ali do segundo volante para frente, ele pode fazer várias funções. Para quem não se recorda, ou para quem não tem esse conhecimento, lá no Sub-17, o Lucas Ferreira atuava mais por dentro, ele era realmente um camisa 10 de fato. Tanto é que no Sub-17, a geração do Sub-17 era um quarteto formado por Lucas Ferreira, centralizado, de um lado Henrique Carmo, do outro William Gomes e lá na frente o Rian Francisco. Então ele pode acabar fazendo uma função de segundo volante, até no sistema com 3 zagueiros, e aí depois ele pode jogar nas duas alas, né, já que com o Zubeldia ele também foi muito bem em algumas partidas atuando pela esquerda, tendo mais liberdade para atacar. Pode fazer o lado direito também nesse sistema onde o São Paulo ainda não está conseguindo encontrar os alas. Pode jogar na função do Oscar como um camisa 10 atrás dos 2 atacantes. E também pode fazer uma função de segundo atacante, ele tendo um pouco mais de liberdade para cair para os 2 lados. Então o Lucas Ferreira ele vai ser uma opção importante para o técnico Hernan Crespo, não só na partida desta quarta-feira, a partida que vai acontecer às 9h30 lá em Bragança, mas também para o restante da temporada, a ver se também, né, se ele vai continuar, a janela está aberta, ele é um jogador valorizado, mas o Lucas Ferreira pode ser uma peça importante aí para o técnico Hernan Crespo, e do que a gente tem de informação, o Crespo tem gostado bastante do jogador e deve dar algumas oportunidades para ele também, a começar por hoje. Para a gente continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo, como que o Bragantino vem para essa partida? O Bragantino, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tem feito uma ótima campanha, acabou de vencer o Corinthians atuando fora de casa por 2-1, e é uma equipe que vem atuando relativamente bem, né? Por mais que talvez não tenha um futebol que encante, é um futebol muito competitivo, tem sido potencializado principalmente ali pelos seus 3 jogadores da frente. O John, o Eduardo Sacha, o John que era ex-Palmeiras, foi revelado no Palmeiras, por lá não conseguiu tanto espaço, no Bragantino conseguiu ser titular e tem sido uma peça importante. O Eduardo Sacha, aquele mesmo, ex-internacional, ex-Santos, e o Pita, o Isidro Pita, que eles fazem ali uma dupla de ataque, basicamente. E aí o Bragantino para essa partida tem desfalques importantes, tá? Os primeiros foram o zagueiro Eduardo, ele acabou sendo liberado para acompanhar o nascimento da filha. Tem também o Thiago Borbas, que é um jogador importante, além do Isidro Pita, que são 2 atacantes. O Borbas, ele é um jogador que é importante entrando no segundo tempo, ele é sempre ali um 12º jogador, e esses 2 jogadores não estarão disponíveis para o técnico Fernando Seabra. Nesta quarta-feira, a informação que saiu foi do Juninho Capixaba, é uma peça importantíssima do Bragantino, ele sofreu uma torção no joelho, ainda não se sabe qual é a gravidade dessa contusão, mas ele foi cortado para enfrentar o São Paulo. Então, é um Bragantino que vem forte, joga em casa. A gente sabe que o retrospecto do São Paulo não é positivo contra o Bragantino fora de casa, mas vem um pouco mais enfraquecido. Pode ser que o São Paulo se aproveite aí dessa situação. A provável escalação do Bragantino deve ter o goleiro Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique e Guzmán Rodrigues, uma linha de 3, Guilherme Lopes, Gabriel, Eric Ramírez e John, Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha.
Esse deve ser o time do Bragantino para enfrentar o São Paulo logo mais às 9h30 lá em Bragança. Antes da gente continuar, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo. Hoje eu soltei uma apuração que só os membros terão disponíveis em relação ao Luca e Henrique Carmo. O que o Crespo acha dos dois, a gente fez uma apuração bem forte em relação a isso, e é uma informação importante que a gente deixou nos vídeos para os membros. Os membros também têm o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente leva informações exclusivas. Hoje, mais tarde, eles vão participar comigo na live de pré e pós-jogo também, e também farão parte comigo amanhã na live, às 7 horas, a live que a gente vai trazer aqui com o Ilídio para repercutir um pouquinho sobre essa partida. Então, a partir das 8 horas hoje, terei live de pré-jogo, tá? Pra gente trazer as últimas informações de São Paulo e Bragantino, trazer as escalações, trazer toda essa repercussão ali prévia da partida. A equipe da Rádio Fute Mais estará diretamente lá de Bragança Paulista para trazer o cheirinho da grama e todas as emoções. O juiz apitou, o Alex Stefano pegou... Você volta aqui pro YouTube. Gostou dessa encenação, né? Volta aqui pro YouTube, que a gente vai ter a nossa live de pós-jogo para trazer a coletiva, analisar a partida, enfim, vou ouvir também vocês para saber o que a gente achou aí dessa segunda partida do técnico Hernan Crespo como treinador do São Paulo. Então, faço aí o convite aí nessa super quarta-feira. Para a gente continuar agora trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo tem um tabu que precisa ser quebrado na partida de hoje contra o Bragantino. O retrospecto recente não é positivo, não. O São Paulo não venceu o Red Bull Bragantino desde a criação do Red Bull Bragantino, né? Porque antes, quando era o Bragantino, o São Paulo até tinha um bom retrospecto, mas agora na era Red Bull, o São Paulo tem sido uma espécie de freguês do Bragantino e a gente espera que essa sina seja quebrada hoje. Vou trazer aqui alguns números importantes. O São Paulo tenta quebrar um tabu de 6 anos sem vencer o Bragantino fora de casa. Sim, 6 anos. A última vitória foi em 2019, antes mesmo da pandemia. Parece que é dois mundos, né? Pré e pós-pandemia. Então faz tempo que o São Paulo não ganha do Bragantino fora de casa. A última vitória foi um 2-0 com gols de Pablo e Arboleda, rapaz, lá no Paulistão daquele ano. Então, desde então, todas as partidas que o São Paulo atuou fora de casa contra o Bragantino, o São Paulo não conseguiu uma vitória. Ao todo, foram 8 jogos nesse período, com 5 derrotas e 3 empates. Eu vou trazer aqui, ó, os últimos empates aconteceram todos pelo Campeonato Brasileiro, tá? Foi um 1-1 em 2022, em 23 foi um 0-0 e em 24 foi um 1-1. Então, nos últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatou lá. Será que hoje seria um bom resultado, um empate? E já as derrotas foram no Brasileirão de 2020, foi um 4-2, em 2021 um 1-0 e no Campeonato Paulista um 4-3 em 2022, em 23 um 2-1 e nesta temporada o São Paulo acabou sendo derrotado por 1-0 lá em Bragança Paulista. Então São Paulo que não tem tido boa sorte ela contra o Bragantino, mas a gente espera que hoje Hernan Crespo quebrará essa sina e conquistará os 3 pontos lá em Bragança. Como é que tá a sua confiança para essa partida? Deixa aqui nos comentários. Palpite! Qual que é o seu palpite para esse confronto? Quero muito saber a sua opinião. Pra gente fechar o vídeo de hoje, aí agora você já viu o vídeo? Aí você vai jantar, vai tomar um banho, vai dar um cheiro nas crianças, ou vai estudar, pegar um tempinho para estudar, vai fazer qualquer coisa, mas 8 horas a gente tem o nosso compromisso marcado aqui na nossa live. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Rafael Tolói, existe alguma possibilidade no São Paulo, em qualquer clube brasileiro? É um nome que muitos torcedores acabam pedindo, é um nome do que a gente sabe. Foi um nome que foi informalmente consultado pelo São Paulo, mas que não passou e também não passará disso, até porque os vencimentos que o Rafael Tolói pretende na sua continuidade da carreira, nos vencimentos que ele pretende ganhar mensalmente, estão completamente fora da realidade do São Paulo. O São Paulo só chegou e falou: ô Tolói, tá saindo da Atalanta? Pô, tô, e aí? O que o senhor quer? Falei, não, só quero saber seu destino aí, o que você prefere e tal, quanto você quer ganhar. Eu só falo, tá bom, beleza, obrigado, só dei uma olhadinha. E aí, hoje,
O Marcelo Braga, lá do GE, trouxe a informação, ele conversou com o Rafael Tolói, fez uma entrevista lá contando vários bastidores, conversando bastante sobre o atleta, mas a aspa que nos interessa sobre o futuro, ele afirma que não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube brasileiro e corrobora com uma informação que a gente também tinha, de que, por exemplo, Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo foram equipes que realmente fizeram consultas, mas que não chegaram a formularizar algo realmente mais concreto, até porque o atleta, ele afirmou, inclusive no GE, que ele não pretende voltar ao futebol brasileiro neste momento e os vencimentos que ele quer estão fora da realidade do futebol brasileiro, mas que para qualquer clube, talvez lá de fora, tem essa capacidade de fazer esse investimento financeiro no Rafael Tolói. Depois de muitos anos, ele saiu lá da Atalanta, foi na Atalanta que ele saiu do São Paulo, foi direto para a Atalanta e ficou lá por muitos anos. Inclusive, chegou a ser destaque em Champions League, vestiu a camisa da seleção italiana e agora a preferência dele é por uma permanência na Europa ou ele vê também mercados alternativos como uma boa possibilidade, principalmente o mercado árabe. Tem algumas equipes do Catar e da Arábia Saudita que também estão de olho na situação do atleta, então ele pretende, neste momento, continuar atuando fora do seu país. Não é uma possibilidade real agora do Rafael Tolói acabar pintando em qualquer clube brasileiro, consequentemente também não no São Paulo. Vi que até nas minhas publicações sobre o Juan Tressoldi, pessoal, pô, e o Rafael Tolói tá livre e tal, será que não seria uma boa? Tá aí a resposta, Rafael Tolói não deve ser jogador de São Paulo, dificilmente chegaria ao tricolor paulista, tanto pela vontade do atleta, quanto também pela vontade do clube. O clube entende que neste momento não seria um investimento a ser feito na janela de transferências. Combinado? Esse foi o vídeo de agora, né? A gente encerra aí a maratona dos vídeos gravados. Agora nós vamos para as lives. Então, terminamos o vídeo das 7, o vídeo exclusivo para os membros, e agora o vídeo das 5 horas. E aí agora 8 horas, live de pré-jogo, e a partir provavelmente 11h30 a gente já está ao vivo aqui para a gente repercutir tudo sobre a vitória do São Paulo contra o Bragantino. Vamos colocar as nossas energias positivas. Beleza? Um abraço para todo mundo, bom jogo, aguardo vocês na live de mais tarde e se torne membro deste canal. Um abraço, tchau!